O professor Zé Luiz Quadros é um grande conhecido de todos nós e, por isso, não tem a necessidade de uma apresentação mais longa. Eu só gostaria de dizer que ele, com o professor Carlos, que acabou de dizer, e o professor Virgílio, são os organizadores do livro Desconstruindo as Práticas Punitivas, que foi lançado ontem. Quem se interessar, o livro está ali à esquerda, o Rafael está vendendo o livro. E sem mais delongas, passar a palavra para o professor Zé Luiz, porque ele só tem 1 hora para falar, o que é muito pouco para ele. Então, já passar a palavra para ele. Fica à vontade, Zé Luiz. Bom, Ricardo, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E o meu amigo, meu irmão, o professor Virgílio Marcos, pediu que eu falasse um tema aqui que é uma grande maldade, né? Que é voto, trabalho e nacionalidade, né, Virgílio? E o Virgílio vive falando para mim, olha, Zé Luiz, você tem que aprender a dizer não. Diga não, Zé Luiz. Aí eu vou falar, não vou falar sobre voto, trabalho, nacionalidade para as pessoas que estão presas, né? E por que isso? Porque voto, trabalho, nacionalidade é uma grande maldade, né? O voto, veja bem, eu vou começar essa minha fala, eu estou pensando em falar em 3 pontos, né? 1 hora para cada ponto, né? Você falou que é 1 hora, né, para cada ponto. Três temas. Trabalhar primeiro a questão do voto, da democracia, depois a questão do trabalho, né, e por último a questão da nacionalidade. Nós vivemos uma sociedade onde a gente é levado a desejar o indesejável. Fiquei imaginando outro dia, numa reportagem na televisão, raramente eu vejo televisão, né? Vejo quando tem futebol, e mesmo assim ultimamente a gente não vai muito bem, então não tem. Não tá. A gente, o Cruzeiro está muito mal. Mas eu vi uma reportagem assim, falando do aumento, foram criados tantos postos de trabalho, e aparecia a imagem que eles escolheram na reportagem para falar do aumento dos postos de trabalho, eram trabalhadores na indústria farmacêutica. Então passava a cena lá de um cara que ficava 8 horas por dia colocando remédio naqueles envelopinhos, naqueles negocinhos. Ele ficava passando 8 horas por dia, 5 dias na semana, 6 dias, vai passando colocando aquele remédio nas coisinhas lá. Eu falei, olha que inferno, né? E a imprensa comemorou. Foram criados tantos postos de trabalho, né, para as pessoas que passam a desejar, nessa sociedade absolutamente absurda, a desejar o indesejável, né? E aí a gente coloca, olha, como desejar o direito de voto, né, o voto que é, na verdade, algo que, em boa medida, dentro da chamada, entre aspas, democracia representativa majoritária que a gente vive, né, algo que interrompe a democracia. O voto não é a democracia em si, mas é algo que interrompe o processo dialógico democrático e que legitima numa sociedade sem liberdade de imprensa, né, onde a imprensa está na mão de meia dúzia de grandes proprietários e dizem o que quiser, que na verdade o voto serve como mero elemento legitimador e mantenedor dessa ordem de privilégios. O trabalho, né, outro trabalho, né, outro desejo indesejável, onde as pessoas são normalizadas, né, escravizadas, via aquela velha frase, né, o trabalho dignifica o homem, deseja o trabalho, desejo indesejável. O sujeito vai lá, acorda às 5 horas da manhã, fica 3 horas dentro do ônibus, chega no trabalho, enfrenta uma estrutura, um gerente insuportável, humilhações, repetições 1000, depois fica mais 3 horas no ônibus para voltar. Não, mas que sujeito digno, né? Deseje o indesejável. Então, você está fazendo uma sacanagem com as pessoas que estão presas. Pois, além de preso, ainda vai ter que votar, ainda vai ter que trabalhar. E aí pior, aí no final vem o pior de tudo, ainda tem que ser nacional. Porque o nacional é a prisão final, né? É a normalização final, né? O nacional é, olha, uniformize-se, né? Normalize-se, adapte-se, né? Seja igual, que aí você vai ter alguma chance de continuar sofrendo dentro do mesmo padrão, né? A previsibilidade
do sofrimento dentro dessa sociedade absurda que a gente vive. Então eu comecei a minha fala bastante ranzinza por um outro motivo também. O Virgílio me obrigou a acordar cedo no sábado. Então eu falei, eu não vou falar o que ele quer que eu fale e ainda vou esculachar esse negócio aqui. Voto, trabalho e nacionalidade. Mas vamos começar então. Eu vou começar com um caso, né? E para depois resgatar um livro do Slavoj Žižek que eu acho muito, muito interessante. No ano passado, no projeto Polos, né, a gente estava com foram acho, cerca de 15 municípios, né, onde eu tive a oportunidade de ir em cursos de formação continuada para professoras e professores da rede de primeiro grau municipal. E eu sempre começava a minha fala para as professoras e para os professores com uma provocação. E eu vou fazer essa provocação aqui justamente para contextualizar essa minha fala. Olha, eu chegava para os professores falavam o seguinte, olha, uma das preocupações da escola, entre as várias formas de violência, né, presentes na escola, contra as crianças, a partir das crianças, entre as crianças, professores, envolvendo família, etc. Uma palavrinha nova ganhou a mídia recentemente e a primeira página de jornais e de revistas, né, que foi a palavrinha bullying, que é nada mais do que uma nova palavra para uma prática moderna, ou seja, uma prática já de 500 anos. E o que seria esse bullying? Uma tortura mental, que chega muitas vezes à agressão física, sistemática, pelo não reconhecimento do outro como igual. Ou seja, uma tortura, uma discriminação do outro que é considerado de alguma forma, por algum motivo, diferente. Alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais, a cor dele é diferente, o cabelo dele é diferente, a roupa dele é diferente, e por isso essa pessoa é torturada pelos colegas, né, e às vezes chega a ter uma agressão física. E a provocação que eu fazia, qual era? Olha, como é que a escola pretende combater o bullying se a escola diariamente ensina a praticar o bullying? E os professores ficavam indignados, mas como, professor? Como é que a gente ensina, né, o bullying? Que absurdo que o senhor está falando. Olha só, a função da escola moderna, né, é normalizar. E a escola vai chegar e falar, olha, primeiro, uniformize-se, o que é fora do uniforme não vale. E simbolicamente essa violência é diária, você só entra na escola se estiver uniformizado. Se você não estiver uniformizado, se sua meia for diferente, sapato diferente, se a sua blusa estiver diferente, você não pode entrar. Então, o que a escola vai dizer? Né? Além de dizer expressamente, de várias outras formas, simbolicamente, o recado dado todo o tempo que a criança se encontra na escola, né, é de que o bom é o uniformizado. Só há espaço para os uniformizados. Quem estiver fora do padrão, está fora da escola. Olha como é que isso funciona na cabeça dessa criança. Vai chegar e falar, olha, então, o bom só tem espaço para quem está dentro do padrão. Para quem for uniformizado. Quem fugir disso é ruim, não tem espaço, né? É mal. Logo, essa criança vai aprender diariamente a dizer não àquele que, para ele, para os seus registros, significa ou estar fora do padrão. Então, se ele vê alguém que, por outros registros, ele aprendeu, olha, isso aí está fora do padrão, fisicamente. O cabelo dele é assim, o assado, a cor dele é assim, o assado, a roupa dele é assim, né? A forma dele se comportar é diferente, dele falar é diferente, ele é magro demais, ele é alto demais, ele é gordo demais, ele é baixo demais, ele vai agredir esse que é diferente, e que ele aprendeu e continua aprendendo sistematicamente, diariamente, de que é ruim. É óbvio. E aí é que está o problema, né? E que está a questão central dessa fala que o professor Virgílio me pediu para fazer. Não adianta nada, e nunca vai adiantar, a gente estabelecer políticas públicas, voltando a esse exemplo da escola, de combate ao bullying, se permanentemente as nossas estruturas, a estrutura do direito moderno, do Estado moderno, negam essencialmente essas políticas. Em outras palavras, para o caso exemplo, que eu citei como exemplo, não adianta nada a gente ter políticas públicas de combate à discriminação e ao bullying se a estrutura, os valores essenciais, se a estrutura dessa sociedade, se a estrutura econômica, social, se a estrutura da escola nega essas mesmas políticas públicas. Ou seja, a sensação que a gente vai ter permanentemente, né, dentro desse sistema é de enxugar o gelo, de apagar incêndio. Não vai mudar, não adianta. Enquanto a gente não acabar
com esse sistema que gera isso, nós vamos continuar enxugando gelo, ou defendendo o voto. Para quê? Para que a pessoa votar e continuar legitimando esse absurdo que a gente vive, né? Ou desejando trabalho para a pessoa ser, mais uma vez, padronizada e escravizada, né? Vivendo ou trabalhando em situações absolutamente indesejáveis, ou desejando o indesejável, né? Mas não, que bom, né? Que homem honesto, que homem bom trabalhador, acorda mesmo, fica 6 horas por dia dentro do ônibus, né? Nesse inferno, vai lá, aguenta o saco do seu gerente frustrado, tem que aguentar o saco do dono da empresa frustrado, quem enche o saco dele, o dia não aguenta porque o trabalho dignifica o homem, ou então vou lá, como nessa babaquice dessa Olimpíada, né, que para mim foi a manifestação mais babaca que tem, Olimpíada e Copa do Mundo de Futebol. Né, essa coisa que é essa festa da nacionalidade, onde então um monte de pessoas, né, que se julgam, que são colocadas como pessoas perfeitas, né, ideais, fisicamente perfeitas, vão lá chorar ouvindo o hino nacional com a bandeirinha dos seus países, competindo para ver quem que é o melhor, quem que é o melhor do que o outro, numa vida absolutamente neurótica, né, de treinar 8 horas, 10 horas por dia para ganhar aquela medalhinha, né, e chorar com a execução do hino nacional, num exemplo de normalização, desse festejo desse Estado Nacional, desse direito moderno, que é radicalmente excludente. Então, vocês querem que eu pare de falar? Eu posso parar de falar porque eu estou muito mal-humorado. Vou embora. Mas então vamos começar um por um, né? Começando pela questão da democracia. E vamos teorizar, eu vou procurar ser bem objetivo, mas dentro desse exemplo inicial que eu dei. Ou seja, o Zizek, no livro dele, ele vai trabalhar 3 grandes sentidos ou conceitos de violência. Ele vai falar numa violência subjetiva, numa violência objetiva e numa violência simbólica. E o exemplo que eu dei se enquadra justamente dentro dessa teoria que o Slavoj Zizek, que é um psicanalista e filósofo, tem vários livros publicados no Brasil, né, principalmente pela editora Boitempo, vale a pena ler, conhecer o Zizek, né, quando ele desenvolve essa teoria. Ele vai falar, olha, a violência subjetiva, o que é a violência subjetiva? É quando há uma quebra de uma aparente normalidade de não violência. Ou seja, então, dentro dessa perspectiva da violência subjetiva, nós estamos aqui numa situação de normalidade. O que é o normal? É a não violência. Então, aqui não há violência. Né? E a violência subjetiva seria quando, então, alguém, por uma vontade subjetiva, quebra essa normalidade de não violência e parte para uma agressão moral, física, verbal, né, etc. Então, essa violência subjetiva é a quebra de uma aparente situação de normalidade. A normalidade seria a não violência e o anormal é esse ato de violência que quebra a situação de violência. E o que o Zizek vai dizer, fala, olha, isso aí encobre principalmente todas as políticas públicas que a gente tem no Estado são para combater as violências subjetivas. E, ao mesmo tempo, o mesmo Estado, a mesma estrutura e o mesmo direito cria permanentemente mecanismos de violências permanentes, das violências estruturais e simbólicas que são permanentes. Mas essas são ignoradas, né? E, portanto, estão atuando o tempo todo contra essas políticas de combate às violências subjetivas. Então, esclarecendo um pouco o que eu acabei de falar, olha, você tem essa situação de normalidade, é uma quebra de situação de normalidade por um ato violento. E as políticas públicas de combate à violência são políticas que atacam esses atos subjetivos de quebra dessa normalidade. E é por isso que eu estou falando, olha, isso obviamente não vai adiantar nada. É uma estupidez, é uma bobagem, não adianta nada. Por que não adianta nada? Porque atuando contra está uma violência que é uma violência permanente, que é a violência estrutural da própria sociedade, essa violência objetiva, das relações de trabalho, das relações econômicas, das relações sociais, que é diária, permanente, como aquele ferrinho de dentista, né, que fica incomodando só que 24 horas por dia na cabeça das pessoas, e toda a violência simbólica, né, entre elas essa que eu acabei de falar da escola, do próprio uniforme na escola, mas várias outras formas, né, de violência simbólica estão presentes o tempo todo nessa sociedade. Então, tendo isso como pano de fundo, é que a gente vai enfrentar essas três palavras que foram colocadas aí como título da minha fala, né? Voto, trabalho e nacionalidade. E a primeira coisa, então,
Eu acho que eu teria que começar pela nacionalidade. Eu acho que vou começar pela nacionalidade. Vou começar pelo que eu tinha colocado para o final, mas até por uma questão para a gente entender ou ser mais claro no resto. E aí, retomando a questão do preso reeducado, né, da reeducação. O que é essa invenção da nacionalidade? A invenção da nacionalidade é justamente a invenção de uma educação uniformizadora, onde o que o Estado moderno deseja é que todo mundo se comporte do mesmo jeito, né, na família, em casa, no trabalho, com os amigos, etc. Né, esse sujeito uniformizado que começa a ser construído com o início da modernidade. Então, para a gente falar primeiro disso, vamos entender o processo histórico de formação desse Estado moderno, que é o Estado moderno que a gente vive até hoje. O Virgílio pediu para eu começar a minha fala a partir de 1848. Mas eu vou começar a partir de 1492, mas assim, dá 5 minutos, preciso. Não, você... Então, o que você tem nesse primeiro momento? Olha, você tem... O que a gente tem que entender desse Estado que está aí, né, e começar a enxergar a estrutura desse Estado que está aí, é dissecar a estrutura desse Estado. Senão a gente vai continuar, né, defendendo políticas públicas e defendendo a social-democracia, que não funcionou e não vai funcionar. Por quê? Por causa disso que eu estou colocando aqui. Então, esse Estado moderno, ele surge para quê, gente? Ele surge de uma aliança clara entre nobreza, rei e burguesia. Eu não vou gastar mais que 2 minutos, a gente precisa entender essa estrutura de formação disso. A gente precisa entender isso. Que é o quê? Olha, você tem um momento de insurreição dos servos que vão incomodar os nobres. Os nobres, correndo, vão lá para perto do rei e falam: meu rei, olha, os servos não querem mais me obedecer mais, a gente precisa unir forças para botar esse povão no lugar deles. Esses caras estão querendo muito, estão querendo comer. Olha que boba, pobre é muito chato, quer comer, eles querem morar, né? Eles querem estudar, eles querem saúde, saco. Nós precisamos unir força para botar esse povão no lugar deles. E aí começam a unificar o poder, nobres, todos os nobres e rei. Esses servos que vão para as cidades começam a encher o saco na cidade, querem morar debaixo dos viadutos, né? Aí o prefeito vai e põe um monte de pedregulho, né? Para não deixar esses pobres indigestos, chatos. Os caras querem morar, gente. Pô, que é isso? Né? Quer um abrigo, né? Quer o teto de um viaduto para não... Não, fica fora do viaduto. Você é vagabundo, não quer trabalhar, dorme aí mesmo, fora debaixo do viaduto. Então eles começam, esses burgueses incomodados, né? com essas insurreições na cidade, começam a se aproximar do rei, chega para o rei e fala o quê? Olha, meu rei, eu dou dinheiro para você constituir uma força policial. Inicialmente o exército vai ser exército e polícia ao mesmo tempo, depois vão se especializar, para constituir uma força policial para acabar com essa vagabundagem, né? Com esse bando de pobre enchendo o saco, né? Reivindicando coisas, morando debaixo do viaduto, não pode. Então financie você para botar ordem nesse caos. E você vai buscar, qual que é a estrutura? Olha só, eu estou falando isso do século XV, mas já acabou. Acabou o século XV aqui. Eu estou falando isso lá do século XV. O cara ia lá, buscava no meio do povão aqueles que vão servir aos nobres e burgueses, ao Estado, que vai surgir a partir da estrutura do reino, para botar no lugar, quietos, os outros insurrectos, os outros pobres que estão enchendo ou ameaçando o poder dos nobres e o poder da burguesia. E a gente pula para o século XXI. O que é a Europa hoje, gente? É exatamente a mesma coisa. Né? E nós estamos nesse Estado moderno. Nós estamos até aqui na modernidade. Os caras começam a falar em pós-modernidade. Que pós-modernidade? Você tem algumas insurreições pós-modernas, né? Nós temos algumas infiltrações pós-modernas no Estado. Mas a gente vive intensamente essa modernidade. E essa modernidade trouxe o que com ela? Né?
trouxe o Estado moderno, o direito moderno, que são uniformizadores, a polícia, o exército nacional, as moedas nacionais, os bancos nacionais, sem o que seria inviável, impossível. O capitalismo traz consigo o capitalismo, né, e traz essa ordem que cria um direito para manter a segurança dos proprietários no campo, que são os nobres, para os proprietários na cidade, que são os burgueses, aliados ao Estado, que naquela época era o rei, e agora viraram algumas repúblicas fictícias. Mas essa aliança, ela está intacta. A família real brasileira continua protegida, está lá em Petrópolis. E não precisa trabalhar, não. Né? Por quê? Porque eles têm plena noção de que ninguém pode desejar o trabalho. Por que você quer que os caras trabalhem, Virgílio? Eles têm plena noção. Não, você ficar em casa. Ontem, entrevista com aquele idiota daquele cara da Veja, como é que ele chama? Não, um que escreveu, Diogo Mainar. Ele falando que hoje, né, ele está trabalhando muito, porque ele trabalha 8 minutos por semana fazendo um programa de televisão. É lógico, porque o Mainar tem plena consciência que trabalha a escravidão. Então ele trabalha 8. Ele se sujeita a ser 8 minutos por semana, né, escravo. Então, essa estrutura está aí. Você pegar, vocês lerem a revista, aquela revista, gente, do Caras. A revista Caras da Espanha chama Ola. A revista Ola mostra assim, aqui vai mostrando a nossa família real, a burguesia, como é que onde eles passam as férias, etc. Né? E a Ola na Espanha mostra a família real. Então, olha, a família real grega, a Grécia é uma república, né? Mas a família real grega vai muito bem, eles não estão passando fome, desempregados, né? Porque mesmo eles nunca trabalharam, não estão nem como ficar desempregados. Né? Então, 50% dos jovens da Espanha e na Grécia estão desempregados, mas a família real sempre esteve desempregada. Coitadinho. Então, eles vão encontrar a família real da Dinamarca, tomar um chá com a família real da Inglaterra, depois vão passear no barco da família real holandesa, né? E que nessa aliança que permanece. Ou seja, a crise não chegou até esses casos, ao contrário. Né? Obviamente, se há crise, e é algo que eu aprendi lá com o professor Washington Albino há muito tempo, se há crise é por quê? Porque tem alguém ganhando com a crise. Se não tivesse ninguém ganhando com a crise, não haveria crise. Põe isso dentro da cabeça de vocês. A crise que está aí é porque tem gente, tem muito pouca gente ganhando muito. Aumentou o número de milionários, de bilionários no Brasil. Hoje já são 40 bilionários no Brasil. Nós estamos entrando para o primeiro mundo. Sensacional. Que orgulho. Né? Aumentou o número de bilionários na Índia. Né? E os bilionários europeus continuam bilionários, porque tem alguém ganhando com isso. Senão não haveria crise, é óbvio. Se todo mundo estivesse perdendo com isso, isso não existiria. É porque tem alguns ganhando, né? E ganhando muito, é muito que eles estão ganhando. E está aí, os números estão aí, está aí escrito para quem vê, né? Para todo mundo ver. Estão ganhando muito com isso. Então, se a gente pensar dentro dessa estrutura, a gente tem um segundo momento desse Estado, que é o momento onde esse Estado moderno se constitucionaliza. Aí eu já cheguei agora no século XVIII. E aí esse Estado se constitucionaliza. E qual que é a função da Constituição? Olha, tem uma palavrinha-chave na modernidade que nos acompanha há 500 anos. Qual é? Segurança. O Estado moderno vem para trazer segurança. Para quem? Para os nobres, para os burgueses, para o rei, contra as insurreições e a insegurança trazida pela crise do feudalismo. O constitucionalismo vem trazer o quê? O constitucionalismo foi criado exclusivamente com a finalidade clara de trazer segurança. E segurança para quem? Segurança para os homens